Olá, turma, bom dia, uma ótima quinta-feira a todos. Nós vamos iniciar aqui com o livro de matemática, tá? Então, peguem o livro de matemática e abram na página 98, tá? Nosso tema hoje é raciocínio lógico matemático, tá? E percebam aí no texto de vocês que o raciocínio lógico matemático ele é muito interessante, pois estimula nossa percepção visual e lógica na resolução de questões que requerem um pouco de atenção, tá? Com prática, resolvemos questões mais complexas cada vez mais rápido. Então, preparamos para você uma seleção com alguns desafios matemáticos a serem resolvidos, tá? Para resolver esses desafios, é importante que você fique atento a todas as dicas que o problema apresentar. Seja paciente e não desista na primeira dificuldade que encontrar. Refaça a questão se necessário. Esteja atento aos resultados muito evidentes, pois neles podem haver algum detalhe que não o torne tão evidente assim, e confira sempre o resultado, tá? Então, turma, é importante ressaltar que o raciocínio lógico-matemático ele é uma prática diária, tá? Quanto mais você praticar esse raciocínio, questão de cálculos, atividades diárias, você vai melhorar mais ainda esse raciocínio, ok? Só para deixar claro, turma, o raciocínio lógico, ele pode ser distinguido de 3 tipos de raciocínio, tá? Então, ele pode ser o raciocínio por dedução, por intuição ou por abdução, tá? Eu vou colocar aqui para vocês esses 3 tipos de raciocínio, ok? Então, turma, o pensamento, as ferramentas e aplicabilidade, tá? Do raciocínio lógico, ele é bem prático, tá? Nós vamos ver apenas o pensamento, que é o início, né? Onde vocês fazem essa análise mais prática, tá? Então, raciocínio lógico, nós vimos que ele pode ser de 3 tipos: dedutivo, indutivo e abdutivo. O pensamento, né, do dedutivo analisa e sintetiza o agrupamento. O indutivo, ele analisa e sintetiza causa e efeito. E o abdutivo, ele analisa e sintetiza, tá? Então, o raciocínio lógico, ele é uma prática diária, ok? Então, turma, aqui na página 99, onde nós temos as atividades, tá? A primeira questão diz o seguinte: Clarice tem uma loja de bijuterias. Para não perder nenhuma peça, costuma amarrá-las. Analise a imagem e marque qual anel não está sendo preso pelo cordão com que Clarice amarrou, certo? Então, analise bem, investiguem bem e observe qual é esse anel que não está sendo amarrado, tá? Na segunda diz o seguinte: Adriana está aprendendo ilusionismo. Ela ganhou 2 caixas mágicas. Nas 2 caixas contém ao todo 13 peças diferentes. Ela está aprendendo um truque para adivinhar qual peça uma pessoa tirou de cada caixa sem que ela visse, tá? Então, vocês vão observar isso, ok? E responder a letra A dessa questão. E essa letra A diz o seguinte, tá, turma? Na primeira tentativa com uma caixa, como ainda não tinha o domínio do truque, errou a adivinhação por 4 vezes. Quantas vezes ela ainda poderia errar de modo que, na próxima vez, acertasse o objeto da caixa com certeza? Então, é isso que vocês vão analisar, tá? Para responder, ok? Na terceira questão, turma, da página 100, nós temos o seguinte: dentre as opções abaixo, qual é o animal que completa a sequência lógica? Nós temos o número 1, macaco, o número 2, cobra, o número 3, galinha, tá? Temos 2 colunas aí, a primeira coluna com alguns animais, a segunda coluna também com animais, mas está faltando um no quadrinho. Então, vocês vão completar, certo? Observem bem os animais e complete na sequência lógica. Qual é esse animal que está faltando ali, tá? Que vai completar essa sequência, ok?
Na quarta, turma, nós temos o seguinte: qual é o número do topo da pirâmide numérica? Desenhe a lógica e complete-a, tá? Então, vocês vão observar essa pirâmide, observar os números que compõem nela, descobrir como é que vocês vão dar essa sequência, tá? E colocar, né, escrever os números que estão faltando, ok? Na quinta, vocês vão analisar as operações e completar escrevendo o resultado, ok? Então, na primeira nós temos 3 pirâmides, tá? Então, por exemplo, nessas 3 pirâmides, entre elas tem um sinal de multiplicação, não é isso? Então, logo no final nós temos igual a 27. Então, que números multiplicando vai dar igual a 27, tá? Então, é bem simples isso aí, tá? Na próxima, nós temos 3 quadrados e uma pirâmide. Também entre elas, nós temos o sinal de multiplicação. Então, vocês vão colocar os números correspondentes, que vai dar igual a 24. Que multiplicando vai dar igual a 24, ok? E assim, também, na terceira linha, né? Onde temos um triângulo, um quadrado e 2 círculos. Também entre eles o sinal de multiplicação, que vai dar igual a 36. Então, vocês vão ter que usar números, tá? Que multiplicando vai dar igual a 36, ok? E por último, nós temos um triângulo, um quadrado e um círculo. Também entre eles o sinal de multiplicação. E vocês vão usar números, que multiplicando vai dar igual a um número, né? Que vocês vão escolher também, ok? Lembrando, turma, que se o triângulo for um número, tá? Vocês têm que seguir a sequência com o mesmo número. Se o quadrado vocês descobrirem um número, nas outras linhas da sequência ele vai seguir esse mesmo número, ok? Por exemplo, se o triângulo for 3, então vocês vão usar esse 3 na sequência, tá? Se o quadrado for 2 ou for 4, aí os outros quadrados também vai ser esse mesmo número, tá? Se o círculo for 2, for 1, for 5, ele também vai ser o 5 onde ele aparecer, tá? Então, é dessa forma que vocês vão resolver, ok? Na sexta questão, turma, vocês vão descobrir quantos cubos, né, foram retirados, né, da imagem. Vocês têm 2 imagens, tá? Observem a primeira e observem também a segunda e tentem descobrir quantos cubos foram retirados, ok? Sintetizem bem, né? Observem bem e tentem entender quantos cubos e descobrir, né, quantos cubos foram retirados da imagem, tá certo? Turma, vamos dar sequência aqui com o nosso livro de tabuada, tá? Então, peguem um livro de tabuada e abram na página 43, ok? Vocês de início vão observar essa imagem, fazer a leitura visual dela, tá? Temos aqui a quinta questão. Vocês vão observar as ofertas do mercado, né? E completar a tabela logo abaixo. Então, vocês vão observar todas as ofertas, tá? De produtos com os seus valores aqui. Então, observem bem. Logo abaixo nós temos aqui, ó, complete a tabela a seguir com o preço das unidades nas 2 formas de compra, ok? Então, nós temos biscoito, bandeja de iogurte, leite, a lata de leite condensado, ok? Aí tem aqui a compra por unidade, compra com oferta por unidade e a diferença de preço, tá ok? Então, aqui no produto, tanto vai ter essa compra por unidade, essa compra por oferta de unidade e vocês vão ver a diferença entre os preços. Da mesma forma, vocês também vão fazer com a bandeja de iogurte e a lata de leite condensado, tá? Vão colocar a compra na unitária, né, na unidade, a compra com oferta por unidade, tá? E a diferença entre os preços, ok? Tá bem simples, bem fácil de fazer, tá? Aqui, turma, vamos dar continuidade, tá? No livro de Geografia com o tema Avanços Tecnológicos da Sociedade. Nós vimos isso semana passada, tá?
Tô com um problemazinho aqui na imagem, mas vou tentar resolver. Então, a tecnologia, né, como nós vimos, é o conjunto de técnicas e instrumentos que são utilizados na realização de atividades, tá? Então, são equipamentos tecnológicos, como os lâmpadas, carro, telefone, computadores, né, celulares e vários outros aparelhos que facilitam o nosso dia a dia, que facilitam o dia a dia das pessoas, tá? Então é importante ressaltar que a tecnologia, né, ela teve um início, tá? Para a época, né, as coisas que eram inventadas, produzidas para a época, era um avanço muito grande. Hoje, se compararmos a tecnologia antiga com esse avanço que temos hoje, né, é uma evolução gigantesca. Percebo aí, né, no transporte, onde antigamente o transporte era feito por animais, né? A tração, hoje nós temos o avião, né? Dessa forma, né? Com esse transporte, né? Era mais demorado, era mais cansativo. Hoje em dia nós temos o avião com questão de horas, né? A pessoa já está em um outro país, já está em uma outra cidade, está em um outro estado, tá? Então o avanço, né, dessa tecnologia nos transportes facilitou muito a vida das pessoas, não só a vida das pessoas, né, mas em questão comercial também, né, na evolução também do trabalho, né, da própria sociedade em si, tá? Então a tecnologia, ela tem o seu lado positivo, ela tem a sua vantagem também. Um ponto negativo que eu ressalto aqui da tecnologia é que com o avanço dela, ela acaba tomando, por exemplo, dentro de uma empresa uma automotiva, a Áudio, por exemplo, né, a Volks, né, que é tecnológica, altamente tecnológica, tem robôs que tomaram, né, o trabalho de pessoas, né, onde haviam 100 pessoas trabalhando, hoje em dia tem 2 máquinas fazendo o serviço de 100 pessoas. Então a tecnologia nesse ponto ela é negativa, tá? Quando ela é aliada ao ser humano positivamente, tudo bem, é válido, é bacana, que seja bem-vinda. Mas quando essa tecnologia ela vem e ela toma, né? Por exemplo, eu dei o exemplo aí, né, o trabalho de uma pessoa, né? Quando essa tecnologia ela entra no mercado de trabalho, né, e ocupa, né, faz o serviço de 50, 60 pessoas e ela sozinha faz o serviço de todas essas pessoas, tá? Isso é ruim, isso é ruim para o ser humano, tá? Porque é lógico que a empresa, por exemplo, a Áudio, né, ela não vai pagar 100 pessoas tendo 2 máquinas que fazem o mesmo serviço. Tá? Então, a tecnologia nesse ponto ela é negativa, tá? Mas vamos aqui, turma, falar só o lado positivo, o lado bom da tecnologia, tá? Por exemplo, a tecnologia nas comunicações, né? Que teve esse avanço gigantesco, né? Em que eu estou aqui no Brasil, posso me comunicar com a pessoa do Japão, dos Estados Unidos, da Alemanha, seja onde ela estiver, né? Ela aproxima as pessoas. Embora essa aproximação virtual, né, infelizmente há alguns teóricos, né, e eu acredito muito que esteja acontecendo isso, que ao aproximar as pessoas virtualmente, há esse distanciamento ao mesmo tempo, e isso é fato, isso é real, realmente está acontecendo. Mas vamos ver o lado positivo aqui, tá? Então aqui, ó, nós temos, né, a comunicação é importante, para que as trocas de informações, produtos e serviços aconteçam entre os diferentes espaços. Mas também é necessário para integrar as pessoas, né? Se no passado comunicar-se era de uma forma muito difícil, né? Se através das cartas que demorava dias, meses para chegar, hoje em dia um clique, né, que eu faço aqui no meu celular, a outra pessoa para quem eu estou enviando recebe praticamente no mesmo instante, né? Ela recebe essa mensagem.
Então, antigamente a comunicação era bem difícil, era demorada. Hoje em dia, questão assim de um estalar de dedo, a outra pessoa já está recebendo a minha mensagem, a minha informação, tá? Então, essa tecnologia nas comunicações, ela favorece muito o ser humano, ela trouxe muitos benefícios ao ser humano, tá? Então, na página 76, vocês vão dar continuidade com a atividade, tá? Responder, ler cada uma das questões, tá? Para que vocês possam responder da forma mais precisa de acordo com os textos, ok? Então, turma, aqui na segunda questão da página 76 tem o seguinte: escreva a letra inicial do nome das figuras, de cada uma das figuras, tá? Que vocês visualizarem, vocês vão escrever a letra inicial de cada uma, tá? Vocês vão encontrar uma palavra, ok? Vocês vão formar uma palavra, na verdade, tá? Que tem a ver com um conjunto de técnicas e instrumentos que são utilizados na realização das atividades, ok? Na terceira questão, vocês vão observar a sua casa, ela é bem pessoal essa questão. Vocês vão observar a casa de vocês e escrever que equipamentos tecnológicos são mais utilizados na casa de vocês. Então, vocês vão responder a letra A, B e C relacionado à moradia de vocês, à residência de vocês, ok? Na quarta, sobre os avanços tecnológicos, é correto afirmar que o uso da tecnologia transforma e facilita o dia a dia. Ela veio para facilitar. A tecnologia auxilia as pessoas no desenvolvimento de suas atividades. A tecnologia ajuda, por exemplo, o que nós estamos fazendo aqui agora, né, nos comunicando através do celular. Essa tecnologia, ela nos ajuda a ter essa comunicação. Então, é isso, tá? O terceiro círculo: é possível pesquisar e estudar utilizando a internet? Nós estudamos e pesquisamos através da internet, isso é possível. Os meios de transporte estão cada vez mais lentos. Com a tecnologia, os meios de transporte, eles ficaram lentos? E a última, nenhuma das alternativas acima estão corretas, tá? Então, na quarta questão, vocês vão observar de acordo com a tecnologia, tá? Cada uma dessas afirmações e vão marcar somente as opções corretas, ok? Na quinta, nós temos: escolha um desses objetos que possui uma tecnologia atual, circule e fale um pouco sobre sua utilidade. Então, vocês têm aí, ó, um computador, uma tela de computador, celular, um tablet e um notebook, né? Então, vocês vão escolher um dos quatro e falar qual a utilidade, né? Vão comentar sobre a utilidade que tem esse aparelho, ok? Na sexta, vocês vão organizar as sílabas e descobrir o nome de 3 equipamentos tecnológicos que facilitam o dia a dia das pessoas, ok? Então, tem 3 palavras, elas estão com sílabas desordenadas, tá? Vocês vão ordenar essas sílabas e descobrir quem são esses equipamentos tecnológicos que facilitam tanto a vida das pessoas, ok? Eu desejo a todos uma boa atividade e se tiverem dúvidas ainda, podem me enviar uma mensagem, ok?